Olá gente, sou a Bia. Olá, ajeitei, Manuel. Então, escolhido por votação esta semana, decidimos então pôr vários temas à vossa escolha e obviamente esta semana ganhou o Halloween. Pronto, claro que vocês não vão ver isto no dia de Halloween, infelizmente, mas podemos garantir que estamos a gravá-lo no dia de Halloween. Sim. Portanto, o que nós vamos falar? Jogos de terror. Não vamos fazer um top, vamos apenas mencionar alguns jogos que achamos que merecem algum destaque. Eu, por exemplo, posso garantir que nenhum dos jogos que eu escolhi é americano ou japonês. Por exemplo. Eu escolhi só americano e japonês. Pronto, por isso vai ser um confronto de listas bastante engraçado e pode ser tu a começar. Ah, é? Por que não? Como é que é de começar a... Bem, basicamente, como nós não vamos fazer um top, não vou falar propriamente Por ordem de... por ordem de favoritos ou qualquer coisa do género. O que eu vou mesmo falar é em que géneros eles se enquadram, porque não há só horror games per se, há survivals, há psychologicals, há thrillers, há experiências agora VR, há experiências que até agora já há RPGs de terror, portanto há um bocadinho de tudo agora. Não sei, o meu tipo de jogos de terror não é muito jogos de terror que se calhar a Bia joga ou jogou, porque enquanto havia muito a experimentação entre jogos velhos e novos, e especialmente PC, eu sou um bocado da velha guarda dos jogos de terror que é GameCubes e Playstations 1 e 2 e alguns jogos de PC, e morreu a partir daí, basicamente, porque... Portanto, jogos recentes está... não há nenhum nessa lista. Não deve haver, acho que o jogo mais recente que eu possa ter jogado de terror deve ter sido 2016, 2017. Porque Bem bom. de resto, queria jogar o Evil Within 2, por exemplo, que ainda não joguei porque também não acabei o primeiro. Mas pronto, vamos aqui só adiantar. Portanto, a minha cena com os jogos de terror começou desde cedo, porque sempre fui uma pessoa muito curiosa nestes temas, seja em filmes, histórias ou teorias da conspiração que envolva, ao fim e ao cabo, partes de terror. Em termos de jogos, comecei a jogar Resident Evil logo de início, por causa da temática de survival horror. Basicamente, acho que se destacam mais é mesmo, sensivelmente, entre Resident Evil 1 ou 4. Depois, a partir do 4, gostei do 5 e dos Revelations, mas por causa da categoria de shooting e de uma história já nonsensical, acabei por deixar um bocado a franquia de lado nesse aspecto. É um jogo onde vai muito buscar inimigos diversos, onde vai buscar a situação do terror científico mais do que o terror espiritual, e onde acrescenta-se também variedíssimas personagens, temáticas de história, bioterrorismo, e foi também aí onde foi enquadrado a cena do survival horror e dos puzzles temáticos em jogos de terror, ou seja, o Resident Evil foi basicamente o pai desse aspecto da temática dos jogos de terror com o que temos hoje em dia. Depois disso joguei Bioshock, apesar de eu não considerar muito Bioshock jogo de terror, por exemplo, no Infinite, mas sem dúvida tem muitas temáticas de survival também, num em especial no 2. Um jogo que acho que ainda hoje é muito difícil de competir em termos de terror é Silent Hill, mas quando falo de Silent Hill é de 1 ou 3, ou seja, PS1/PS2 e não dos jogos mais recentes. O Silent Hill 1 é clássico, apesar da história não ser nada de jeito. Ok. Dá os princípios do que é Silent Hill e de como é que um protagonista fica afetado por aquilo e como é que aquele mundo, entre aspas, funciona, mas é só isso. O Silent Hill 2 toda a gente fala, porque tens uma twist que na altura, estás a ver tipo a twist do Vader? Ok, Que sim. agora é nada, mas antigamente era algo uou! Sim, sim. O Silent Hill 2, em termos da twist do protagonista, foi essencialmente isso na altura. Foi tipo uou! E hoje em dia é a coisa mais clichê de sempre. Ok. Mas há muita gente que fala muito pouco do Silent Hill 3 e quem jogou aquilo tem Eu para mim, muitas das vezes até me esqueço que Silent Hill é suposto até ter um terceiro jogo, porque eu só ouço falar do 1 e do 2. Certo, e tem mais, só que lá está. Sim, mas a partir do 2... O 3 tem uma das melhores personagens de sempre, tem ótima caracterização e tem aspectos que até é bem melhor do que o 2. Portanto, o 3 é muito underknown.
Em termos de mais jogos de terror, nessa altura, como estava muito apegado ao emulador da PS2 e igualmente à PS2, depois de deixar um bocadinho a cena do Resident Evil e do Silent Hill, viajei para Rule of the Rose, que para quem não sabe, vendido em lojas como ZX, Cash Converters, outras lojas ou sites online, cá em Portugal, é possivelmente o jogo mais caro de PS2 de sempre, que se enquadra entre 120 a 180 euros. Ih, que dor! Rule of the Rose é um jogo que só saiu literalmente no Japão e, por desculpa, em alguns sítios da Europa e dos Estados Unidos, porque o jogo é proibido à vontade em 18 países. É um jogo extremamente violento, mas não em questões de gore, mas em questões psicológicas. É um jogo que te deixa ansioso e é mais por causa da jogabilidade e das temáticas dos personagens, e nas cutscenes deixa-te disturbed. Ok. É basicamente uma rapariga com 18 anos que volta para um orfanato só de raparigas, onde tem o ritual das rosas, que depois quem jogar deve saber depois o que acontece. E ela descobre lá amigas ou conhecidas que são todas mais novas do que ela. E onde a temática principal do terror neste jogo é o bullying. A rapariga mais velha é bullied pelas raparigas do culto das rosas mais novas. Ok. E aquilo inclusive tem um cão, e por falar agora em cão, vamos falar em Hunting Ground, porque Rule of the Rose e Hunting Ground saíram no mesmo ano, saíram em 2005. Também foi um jogo também um bocadinho... acho que não foi proibido em nenhum país, acho. Mas foi um jogo que iniciou algo muito engraçado no terror, que foi a temática do medo e da criação do Panic Mode. Ou seja, quando mecânica de jogo? Sim, quanto mais assustada está a pessoa, mais insana ela fica, menos relevo e menos coisas ela vê, pode-se mutilar, pode ficar tonta, pode morrer de medo. Ou seja, é uma mecânica agarrada em Amnesia e que muitos conhecem a partir do Amnesia, mas que saiu no Hunting Ground. Isto porque no Hunting Ground, assim como em Rule of the Rose, é uma protagonista feminina com um cão branco que está a viajar pelo jogo inteiro, enquanto num caso é um bullying no Rule of the Rose. No Hunting Ground tens mistério, tens uma busca sobre o que é um ser humano, porque tens uma personagem que literalmente tenta ser humana e aquilo corre muito, mas muito mal. Portanto, é o inverso da Nina, de Fullmetal Alchemist. Um bocadinho. Tens a cena do incest também. Há ali umas partes engraçadas de incesto também entre o pai e filha, que é só estranho. E há uma cena que todos os personagens, como são bosses ali, porque aquilo que estás literalmente num castelo, é tudo único e cada personagem deixa-te uma marca. Tens o primeiro que é literalmente um burrinho de jardim que pensa que tu és uma boneca e literalmente se te agarra rasga-te os braços porque pensa que és uma boneca. Tens lá está a empregada que é a gaja que é literalmente uma robô autêntica que aprende a ser humana, só que quando ela se torna humana é um perigo, é desgraçado. Hashtag para quem conhecer os gritos dela, depois que mandei um comentário qualquer, que os gritos dela são qualquer coisa. E depois tens outros 2 ou 3 personagens que já são demasiados spoilers na história, mas é um jogo fantástico. Em termos de Amnesia, gosto dos jogos, ganhei-os, isto é, comprei-os na Steam os 2 por 89 cêntimos. Bem bom. São jogos fixes, só que já é mais naquela geração de primeira pessoa, que acho que também me tiram um bocado a cena. Para uns ficam mais imersos, para mim já não é muito bem assim, já depende muito do jogo, mas eu não gosto muito de jogar em primeira pessoa, ponto. Eu por acaso gosto da mecânica da primeira pessoa. Pronto, eu gostei dos jogos em si, não achei-os que ficassem comigo. Dead Space adorei, especialmente o primeiro jogo, porque o terceiro é um pure shooting game, o segundo é um misto dos dois, mas o primeiro vale mesmo muito a pena, e para quem não viu o filme anime, deve ver, porque aquilo está mesmo qualquer coisa. É um filme fantástico, o jogo também, aquilo tem muitas coisas parecidas com Alien Isolation, que por acaso nunca joguei. Mas é uma adaptação, ou sequela, ou prequela? É uma espécie de prequela para o jogo. Uma espécie de prequela. E tem um lore bastante rico.
De resto, assim, outros jogos, temos Fatal Frame, que nunca joguei muito, que também é um jogo muito intenso japonês, que é uma franquia de terror com um caso de duas irmãs. O Clock Tower tem aspectos do Resident Evil mais antigo, por acaso nunca joguei, o 3 saiu para a PS2, mas Já ouvi falar muito bem de Clock não Tower. tive o prazer ainda de jogar isso por pleno. O Alan Wake é um jogo bastante fixe. Há de ser os jogos mais recentes, entre aspas, de terror, que eu se calhar gostei mais pela caracterização do personagem, por ele ser escritor, pela escuridão que se acumula dentro das pessoas. Portanto, é bastante fixe que esse jogo da escuridão e da luz no Alan Wake. De resto, posso-me estar a esquecer alguma coisa. Olha, por exemplo, tanto Parasite Eve como Dino Crisis também são dois survival horrors ótimos, que inclusive a Parasite Eve teve até a cena de ter uma OST de orquestra e de ópera, que é o que muitos survivals e mesmo jogos normais não possuem. Agora já possuem mais, mas naquela altura não. Estamos a falar que é PS1. Claro. Mas pronto, de resto, todos os jogos de terror que eu joguei foi muito à base depois de experimentações de jogos como Cat Lady ou Alone in the Dark e coisas do género, tipo jogos de Steam que saíram mais tarde, que foram criados por uma ou duas pessoas e são fun e interesting, mas nunca é assim nada de... não sei. Acho que estas foram as franquias e os jogos que mais me tocaram na altura e que definem o género de terror para mim. Poderia tentar ou não pôr aqui o Majora's Mask, apesar de não ser um jogo de terror. Sim. Estamos a falar que é um jogo supostamente infantil, que até tem bastantes temas dark em cima. Mas pronto, é isto. Acho que o meu terror ficou-se... Eu também gostei de Outlast, pronto, basicamente, mas não vou aprofundar muito nisso. Mas acho que o meu terror ficou muito preso entre PS1/PS2 Rise of the PC. Ok. Ficou-se por aí. Pronto, a minha lista de jogos é bastante mais curta, até porque eu, apesar de gostar imenso de jogos de terror, só recentemente é que começo a ter o acesso / capacidade financeira para os ter, e mesmo o tempo para jogar não é muito. De qualquer das formas, começando então, não que isto tenha uma ordem específica, mas já agora, falando de um jogo que para quem está a seguir o meu Instagram tem sido basicamente o motivo das minhas stories. Sim, White Day, A Labyrinth Named School. Portanto, esse jogo não é recente. Esse jogo já tem alguns anos, eu não sei se vem da altura de alguma PS... porque tem um estilo mesmo muito retro, o jogo original. Saiu inclusive para mobile. Uau, capaz já para mobile deve ser assim meio... Mas, por exemplo, se não me engano, o John Wolf jogou em mobile, inclusive. Mas eu estou a jogar basicamente a versão remake, que é a mais recente. É um jogo coreano, tem montes de puzzles, aquilo basicamente a premissa é... Tal como diz, White Day, para quem conhece a cultura japonesa, é o dia em que os rapazes oferecem chocolates às raparigas, portanto dia 14 de março, em que um rapaz decide entrar na escola para dar chocolate às escondidas à rapariga de quem ele gosta. Claro que existe uma rapariga predestinada, que é a So Young, mas depois existem mais umas 3 ou 4 que estão na escola ao mesmo tempo e ele acaba, dependendo das nossas escolhas, por dar o chocolate a qualquer uma delas. Portanto, nada disto parece a premissa para uma história de terror. A questão aqui é que a escola ganha vida à noite e está repleta de fantasmas e daquilo que é a minha maior dor de cabeça, que é o janitor, que simplesmente te persegue para te espancar à força toda, mas consegue literalmente ouvir-te respirar. Isso não é uma mecânica fixe. Mas pronto, o jogo é muito bom. Sabes que em Outlast também tens isso? Ouve-te Tens respirar? muitos inimigos que ouvem-te respirar, que ouvem-te a fazer crunch. Às vezes eles estão a sair, tu sais para o outro caminho, eles estão a correr para ir para ti. Sim, esquece, Outlast também tem muito essa mecânica. No 2, como eu joguei muito menos do que o primeiro e do que o Whistleblower, que é a sequela, que é quase outro jogo, mas eles faziam isso no jogo original pelo menos. E aquilo é péssimo porque eu estou a jogar no modo normal e supostamente o janitor é pouco sensível nesse modo, porque temos depois o hard e o extreme, e eu não quero saber como é que ele é no extreme. É basicamente essa a conclusão. Portanto, eu tenho aqui o resto da minha lista. Segredo. Home Sweet Home.
Portanto, agora vêm aí jogos que eu não joguei, mas que tenho imenso interesse em jogar porque gosto da premissa e já pude ver parte da jogabilidade deles. Home Sweet Home é um jogo tailandês. Basicamente, o que saiu e que toda a gente conhece é o primeiro episódio, porque aquilo está dividido tipo Life is Strange, tem episódios. E o primeiro episódio foca-se na lenda de uma rapariga que basicamente tentou enfeitiçar um rapaz a gostar dela, só que enganou-se ao fazer o ritual e basicamente ela foi amaldiçoada com pregos na garganta. E então ela anda a perseguir as pessoas e a querer matá-las. Acho que ela tem um X-ato, se não me engano. Portanto, quem faz uma tatuagem e pensa que é hardcore, imagina começar a fazer aí estes brincadeiras com os coisas. Mas pronto, ela como ameaça é muito fixe. Existe lore de lendas urbanas tailandesas, inclusive, como é o caso do Red Elevator, o vagão vermelho. Sim. Que foi uma coisa bem conhecida de um massacre que houve na Tailândia. Sim, exatamente. Pronto, e gosto do jogo em si, gosto dos visuais. O segundo episódio ainda não me convenceu, porque aquilo segue a história de um casal, que eu ainda não percebi porque é que caiu naquilo. Mas dá para perceber que é um casal disfuncional porque a relação deles não está bem. E então, basicamente, depois o marido anda a tentar encontrar a mulher que desapareceu e o segundo episódio foca-se numa senhora muito chata que teletransporta-se por manequins. Ou seja, existem manequins dela espalhados pela casa e ela materializa-se ao teletransportar-se para cada manequim. Ela não persegue, ela teletransporta-se. Pronto. E lá está, o segundo episódio para mim está a ser um bocado... acho que não tem grande interesse comparado com o primeiro. Portanto, jogo seguinte, Devotion. Ao mesmo tempo que eu vou falar de Devotion, vou falar de Detention. Portanto... Só conheço o Detention e mal. Pronto. O Detention, esse eu por acaso tenho, apesar de ainda não ter jogado. E o Detention são ambos jogos de Taiwan. Portanto, a descrição é que eles são taiwaneses. Acho que Taiwan faz parte da China. Espero não estar a dizer nenhum erro geográfico. Mas são ambos também, tanto Devotion como Detention, são ambos do mesmo grupo de developers, que são os Red Candle. Bem, pela falta de imaginação nos nomes, No entanto, as histórias não têm nada a ver, assim como a jogabilidade. Portanto, Detention é uma point-and-click horror experience. Foca-se também numa escola, em que retrata, em termos históricos até, a questão de estar numa escola ao mesmo tempo que está a haver censura política, não há acesso a determinado tipo de livros ou pensamentos, é justo castigar os alunos que se portam mal com tortura física. Portanto, envolve mais do que temas assustadores ou jump scares, envolve muito temas psicológicos e de brutalidade. Assim como a protagonista com a qual jogamos tem uma vida péssima familiar em casa. Porque o pai espanca a mãe e depois tem uma certa obsessão sexual com ela. We live in a society. É assim um bocado... Lá está, tem temas psicológicos bastante pesados. Sabes que essa cena toda faz-me pensar, retirando a cena dos castigos da escola, mas toda isso faz-me lembrar até ao terceiro capítulo de Emergence. Uau! Uau! Isso me faz lembrar, basicamente. Belo tema. Isso pode ficar para bagagem disturbing. Quer dizer... Eu não acho que é um disturbing, acho que é uma lição de vida. Eu também acho que Por sim. mais nojento ao porco que muita gente possa achar. Achei que foi uma... Para mim, Emergence é uma lição que é don't do drugs e não se deixem influenciar por alguém que é pior do que vocês. Eu achei que foi um tema muito bem abordado e acho que é uma leitura muito interessante. Sim, porque aquilo mostra que não há finais felizes para o tipo de caminhos que a pessoa escolheu. Certo. Por mais boa ou não que seja. Mas isso ficará Sim. então para outra vez. Devotion, portanto, já é completamente diferente. Okay. É uma experiência first person, enquanto que o point and click é lateral, perspectiva lateral. E retrata mais uma vez uma família em que aparentemente a filha está doente com uma doença que não chegam a explicitar, Ok. mas
tudo leva a que o pai está a reviver momentos da infância da filha até ao culminar de a devoção dele ser tanta que ele retirou a filha do hospital e sacrificou partes dele para dar saúde à filha. Portanto, é assim uma coisa mesmo muito estranha, porque ele é muito... Aquilo aborda, enquanto que The Tension é político, Devotion Sim. é religioso. Então ok. aquilo mostra, ele não quer saber da medicina que toda a gente aplica. Ele acredita que não é bem Deus que ele refere, mas pronto, a entidade que ele venera vai curar a filha dele só pela devoção que ele presta Ok. àquele culto. E o curioso é que por alguma razão esse jogo foi retirado da Steam. Ele foi para a Steam e foi retirado passado poucos dias. Pronto, foi retirado da Steam porque a Steam desde o ano passado anda a ser controlada por bots e CGWs de sabes lá mais o quê. Portanto, aceitam qualquer tipo de jogo lá, mas qualquer tipo de jogo que tenha algum conteúdo demasiado forte e que não seja popular o suficiente para religião, violência política ou questões sexuais, vai fora da Steam. É a infelicidade que a Por Steam isso, agora anda a fazer. Acho que agora só encontram isto em outros sites de gaming de PC e não sei se o jogo está disponível para consolas. Sinceramente, não tenho esse conhecimento. Outro jogo, Pamali. O que é isso? Pamali é um jogo da Indonésia. Hiato! Da Indonésia. Pamali tem um conceito muito interessante porque não acho que seja um jogo intensamente de terror. Mas é um jogo que tem mecânicas interessantes porque a premissa é: tu foste, basicamente, aquilo é uma casa de um familiar e pediram-te para fazeres a limpeza dessa casa porque a casa vai ser vendida. Só que ninguém quer fazer essa limpeza porque acreditam que a casa está assombrada. Pronto. Então não é preguiça. Não, é porque acreditam que a casa está assombrada. Portanto, o conceito é, tu tens de fazer a limpeza da casa se a queres vender no dia seguinte, mas fazê-lo de forma a não desrespeitar os mortos. E tu literalmente, quando terminas a limpeza, tens sempre uma lista daquilo que tu fizeste bem e fizeste mal, para irritar os espíritos. Isso é interessante, já para não falar de que existe a mecânica de que tu entras num portão, aquilo tem portão, jardim, entrada, no alpendre. Tu podes chegar à porta do alpendre, ele faz um comentário de I should leave right now, e tu podes voltar para trás e sair pelo portão. E acaba o jogo. Acabas um dos endings. Ok. Porque aquilo depois também Eu acho que tem toda a vários gente faria endings. isso. Portanto, Toda a gente faria isso. exatamente, aquilo dá literalmente para explorares as várias opções, desde explorares a casa até o limite, até encontrares fantasmas, até desrespeitares por completo os mortos e eles quererem-te matar. Portanto, eu gosto da gradação que permite explorar. E isso fez o que aquele gamebook da Casa Maldita não fez, que é deixar de sair. Exato, é Logo. deixar de sair logo. Tu podes simplesmente dizer no, Exato. go back. Exatamente. Portanto, e agora Unforgiving. A música dos Metallica? Não. Ok. Acho que isto tem um subtítulo que é The Northern Hymn. Acho que é assim qualquer coisa, é o hino... Não é nortenho, é do norte. Que é um jogo sueco. Ok. Pronto, Unforgiving também é pouco, para mim é pouco clara a história, mas acho que basicamente é uma mãe à procura do filho. Só que basicamente ela está perdida pela floresta e não consegue encontrar e depara-se com criaturas estranhas, rituais, cultos, se calhar a palavra também pode ser seitas, em que sacrificam as pessoas, mutilam-nas, é uma coisa mais, parece um terror do género tribal. Ok. Pronto, mas acho que os visuais e as mecânicas do jogo, que inclusive usam um instrumento sagrado para abrir entradas e tudo mais. Então a tua music self deve estar toda contente. Sim, o jogo está muito fixe e é um jogo relativamente curto. E por último, vou falar então do The Letter, que já mencionei inclusive num artigo que eu escrevi para o Intermedia, que pude jogar a demo e fiquei bastante bem impressionada. É uma visual novel, portanto, em termos de interação não é o jogo
mais dinâmico de terror. Ok. Está se calhar na ordem de Corpse Party, por aquilo que eu já vi em algumas screenshots, ou seja, Ok. enquanto que Corpse Party é um RPG... Quase me esqueci que isso existia. Boa. Eu joguei Corpse Party, mas sinceramente, joguei. não, apesar de gostar, não sinto que seja um jogo de terror muito... Sim, aliás, o jogo é tão esquecível que até o próprio anime, que finalmente acha assim na moda de estar posted na internet, é mais famoso do que o próprio jogo. Sim, sem dúvida. Portanto, Mas a verdade é que o anime retrata, digamos, o best of best endings do Corpse Party. Portanto, o The Letter, em vez de ser um RPG, é uma visual novel em que nós não temos controlo físico sobre as personagens, mas tem algumas mecânicas de combater fantasmas ou ameaças, que são bastante dinâmicas. E por aquilo que eu vi de algumas screenshots, tem momentos bastante gore e visualmente perturbadores. À semelhança do que Corpse Party faz para tentar ser um bocadinho dinâmico em termos do horror que representa. E, dada a oportunidade, gostava imenso de jogar até ao fim. pronto. De resto, em termos de sugestões, poderão jogar, por exemplo, o Alien Isolation, que mencionei há pouco, mas que nunca joguei. Jogaram o Manhunt, jogaram o The Thing, por exemplo. Estava aqui a tentar ver se conseguia me lembrar de outro. Soma? O Soma, que é basicamente o filho entre o Alien / Dead Space e Bioshock, também é fixe. É um jogo de 2015 que começou por um jogo de ser de Kickstarter, que depois virou full game. Está muito fixe por acaso gostei bastante da experiência. Eu só conheço uma outra pessoa que tenha jogado, que foi o Lota. Uau! De resto, mais ninguém jogou o jogo, até agora que eu conheço. Eu acho que até tenho o jogo por acaso na Steam, mas ainda não tive a oportunidade de jogar. Sim. De resto, há alguns jogos como Cat Lady, por exemplo, que é um jogo engraçado também de mistério. Que tem outras sequelas e prequelas. Sim, exatamente. Estava a ver se me conseguia lembrar de um jogo que era... Não é o Clock Tower, que também tem aspectos de survival horror, Resident Evil. É um jogo qualquer, Darkness, que o jogo saiu para a GameCube. Eu tenho imensa pena de não ter jogado o jogo, que o jogo tem soundtrack que eu conheço, mas que nunca joguei o jogo. Uau! Portanto, Darkness. sim, qualquer coisa Darkness, mas não me consigo lembrar. O jogo saiu só para a GameCube, acho eu. E tem emulação claramente para o PC, por causa dos emuladores. De resto, pronto, algum jogo assim divertido. Temos, com aspecto Halloween, tens o Luigi Mansion 1 e 2, que está disponível para a 3DS, que são jogos ótimos. O Luigi Mansion 3 está basicamente a sair, ou já saiu para a Switch, com a versão Switch própria, mais os outros dois jogos. Portanto, se alguém quiser oferecer, tipo Nintendo PT ou qualquer coisa, estejam à vontade. E para quem quiser uma experiência divertida e gratuita, posso dizer que a Steam tem montes de jogos, principalmente em estilo RPG, gratuitos. Ou visual novels, tipo Doki Doki, e ainda uma visual novel que durante a pesquisa também descobri, que eu também não me estou a lembrar do nome. Caso me lembre, eu deixo na descrição. Para todos, porque inclusive deve ser uma coisa recente, porque só está na lista de 2019. Ok. Portanto foi algo recente de certeza, que é uma visual novel engraçada. E pronto, é isto. Exatamente. Até à próxima! Tchau, gente. Obrigado.